Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos com o nosso coração agradecido pelo privilégio de podermos separar diariamente esse tempo para devoção e para orarmos a Deus pela campanha de missões mundiais, orando pelos nossos missionários que estão nos diversos campos, proclamando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Estamos terminando hoje a leitura do capítulo 5 de Provérbios. Hoje nós vamos ler os versos 22 e 23, que diz assim: Quanto ao ímpio, as suas próprias iniquidades o prenderão, e pelas cordas do seu pecado será detido. Ele morre pela falta de disciplina, e pelo excesso da sua loucura anda errado. A palavra de Deus faz questão de, nesses dois últimos versículos, fazer uma distinção. Desde o primeiro versículo do capítulo 5, a palavra de Deus vem falando sobre os perigos da infidelidade conjugal. E aí chega nesses dois últimos versículos, a palavra de Deus vai fazer uma distinção entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Porque tudo isso que o texto vai nos ensinar até agora só tem sentido para nós, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Aquilo que para nós é um comportamento inadequado, para nós é um comportamento de pecado, para nós é um comportamento que fere os princípios da vontade de Deus, o ímpio não está nem aí para isso. Por isso o texto diz assim: quanto ao ímpio, isto é, se nós vivemos todos esses cuidados para que a gente não se enverede pelo caminho do pecado, o ímpio é aquele que nega a santidade. O ímpio é aquele que não está preocupado se está fazendo errado ou certo. O ímpio é aquele que não tem em si mesmo os princípios da palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz que, quanto ao ímpio, as suas próprias iniquidades o prenderão. Eles estão indo de mal a pior, um abismo chamando outro abismo, e eles não se dão conta daquilo que estão vivendo. Pelas cordas de seu pecado, eles são detidos, eles são amarrados, e eles estão com os olhos fechados, sem condição de enxergar a situação que estão vivendo. Diz o texto que ele morre pela falta de disciplina e pelo excesso de sua loucura anda errado. A gente está vivendo numa sociedade de impiedade. O que me preocupa é quando os servos do Senhor se deixam levar pelo caminho da impiedade. Quando os conselhos dos ímpios falam mais alto do que a palavra de Deus. Quando os princípios que normatizam a vida dos ímpios acabam determinando os comportamentos dos filhos de Deus. Estamos vivendo num momento muito difícil. Por isso, nós precisamos ter essa distinção. Eu sei que na sociedade em que vivemos, toda tentativa tem sido feita a fim de descolorir as posições. E aí a gente não ter essa consciência de quem está de um lado ou do outro. E as coisas estão muito embaralhadas, está muito acinzentado. No entanto, esta não é a realidade da palavra de Deus. A palavra de Deus deixa muito claro que existe o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Existe o caminho da vida e o caminho da morte. Existe céu e inferno. Não há, na palavra de Deus, lugar para confusão ou para a gente pensar em ter um intercâmbio entre estas duas realidades. O apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos para dizer assim: olha, que tem o justo com o ímpio? Que comunhão existe entre a luz e as trevas?
que existe de comunhão entre Cristo e Belial. Por isso, queridos, é muito importante a palavra de Deus fazer essa distinção para que nós também saibamos fazer essa distinção. E a Bíblia diz que o ímpio, ele está indo de mal a pior. Ele está se afastando cada vez mais do Senhor. Ele está preso nos pecados que ele próprio comete. Ele vive na mentira. O ímpio, ele está morrendo sem disciplina, diz a palavra de Deus. O ímpio é envolvido pelo excesso de sua loucura. E por isso eles andam em caminhos escabrosos. E nós precisamos entender que há sim uma distinção entre justos e ímpios. E essa distinção é importante para que a gente possa pregar o Evangelho, para que a gente possa comunicar ao ímpio que ele precisa se arrepender de seus pecados e precisa começar um novo caminho, um novo rumo. Por isso, essa distinção que a palavra de Deus faz é essencial para que a gente possa entender que existem dois grupos distintos, aqueles que andam no caminho do Senhor e aqueles que andam em seus próprios caminhos. Que nós possamos manter a nossa posição na busca por uma vida de santidade, caminhando na presença de Deus. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa distinção que a tua palavra faz entre justos e ímpios, entre aqueles que andam na verdade e aqueles que andam na mentira, aqueles que andam na luz e aqueles que permanecem nas trevas, aqueles que andam na vida e aqueles que estão no caminho de morte. Por isso, ó Deus, dá-nos olhos para poder perceber esta realidade, para que a gente jamais se deixe levar pelo caminho das trevas. Ajuda-nos, ó Deus, para que sejamos estimulados e fortalecidos para andar no caminho da santidade. Abençoa-nos, ó Deus, no dia de hoje, para que, ó Deus, seja um dia de andarmos na tua presença e fazermos a vontade do Senhor. Queremos também, ó Deus, orar pelos nossos missionários. Abençoa, Deus, a vida dos teus servos. Eles estão lá na linha de frente, levando a mensagem de arrependimento aos ímpios. Que eles sejam instrumentos poderosos em tuas mãos. Renova-lhes, ó Deus, as forças físicas, emocionais e espirituais. Sustenta-os, ó Deus, no cumprimento da missão, para que sejam instrumentos para levar ao mundo o amor do Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?